não nos traia em nenhum momento futuro, porque são momentos que não voltam mais. Tito, capítulo 3, nós vamos ler os 8 primeiros versos dessa carta do apóstolo Paulo. Os que encontraram, digam amém. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom, não caluniem a ninguém, sejam pacíficos e amáveis e mostrem sempre a verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas, quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Vamos orar mais uma vez? Deus amado, aqui estamos preparados para fazer memória do Calvário, para comer do pão e beber do cálice, lembrando de tudo aquilo que o Senhor fez por nós, lembrando que se o Senhor não tivesse vindo ao nosso encontro para nos resgatar, nós estaríamos perdidos para sempre. Agora que a Tua palavra foi lida e exposta diante de nós, que o Senhor nos dê a graça de fazermos um aprofundamento, guiados pelo Teu Espírito, o autor das Escrituras. Em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, para que possamos aproveitar esse momento especial que o Senhor nos concede. É a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, Ele nos salvou. É o que a palavra de Deus nos diz, e é o tema, claro, também da nossa mensagem nessa manhã. Tito, essa carta que nós estamos lendo, que terminamos na sexta-feira, inclusive os irmãos que são membros de nossa igreja leram esse texto na sexta-feira. Amém? Muito bem, né? Quem ainda não leu, pode ler hoje, né? E atualizar a sua leitura. Essa carta foi escrita provavelmente no início dos anos 60. Paulo estava livre, ele estava num intervalo. Vocês lembram que ele foi preso em Roma, depois foi solto, fez uma viagem missionária, e ele volta a Roma, e quando ele volta, ele é preso novamente e depois morto, degolado. Nós não sabemos onde exatamente Paulo estava quando ele escreveu essa carta a Tito. Mas nós sabemos que o apóstolo Paulo, pelo livro de Atos, né, já havia trabalhado com Tito. Pelo menos uma década de trabalho juntos. Acho que uma década é um tempo bom para você conhecer uma pessoa, não é verdade, irmãos? Eu conheço muitos de vocês há décadas. E alguns eu conheço há menos tempo. Mas você conhece bem uma pessoa com a passagem do tempo. Tito, ele foi designado para pastorear, diferentemente de Timóteo, que pastoreava em Éfeso, ele foi designado para pastorear a igreja do Senhor Jesus Cristo, que se reunia na cidade de Creta. E nessa carta ele dá uma orientação sobre a formação de líderes. Como é que deveria ser a formação de líderes? E também ele diz assim, de maneira às vezes muito detalhada, de como deveria ser a prática da vida cristã, a prática do Evangelho, e essa prática aplicada a pessoas de todas as idades. Não só a pessoas adultas, mas a idosos,
a jovens, a crianças. Então, ele dá um detalhamento aqui. E tudo isso para corrigir erros disseminados por falsos líderes naquele período. Uma pessoa, para afirmar ou reafirmar a verdade, ela precisa, muitas vezes, denunciar o erro. Você não tem como afirmar uma verdade sem denunciar alguns erros que estão no nosso meio. E é isso que os pastores, os homens de Deus, os servos de Deus fazem e precisam fazer constantemente. Eu li alguns anos atrás, talvez alguns de vocês tenham lido também, sobre um episódio que aconteceu no Sul, de uma moça chamada Letícia, com um sobrenome que alguns de nós apreciam, Letícia Schaefer. E ela fazia a sua caminhada habitual, né, na sua cidade de Itajaí, e caminhando, né, próximo às ruas da casa dela. E um dia, quando ela estava concluindo a sua caminhada, aquele período de exercício, ela foi surpreendida pela queda de um avião próximo da casa dela, do local onde ela estava. E aí, eu anotei esse relato porque me marcou muito o relato dela. Ela disse o seguinte, aspas, o susto foi grande, fiquei bem traumatizada no início, mas agora estou mais calma, mas posso dizer que nasci de novo e que a vida é um sopro. Isso foi publicado pela Gazeta do Povo, há alguns anos atrás. E o Evangelho nos ensina, queridos irmãos, as duas coisas que Letícia Schaefer concluiu após o susto. Primeiro, a nossa vida realmente é um sopro. Num dado momento nós somos crianças como a Manuela, no outro nós estamos idosos e já visualizando o desfecho da nossa jornada nesse mundo. Em segundo lugar, se nós queremos viver a vida na sua essência, nós devemos, segundo Jesus, nascer de novo. Não é possível viver a vida sem nascer de novo. E Paulo inicia esse texto que nós estamos meditando, olhe aí na sua Bíblia, que eu sei que está aberta para você acompanhar, dizendo, lembre a todos. Não é assim que ele começa? No capítulo 3, lembre a todos. O que ele queria dizer não era novo, mas infelizmente era comum e é comum que as pessoas se esqueçam daquilo que é essencial. Eu estou enganado, irmãos? Muitas vezes você fala com pessoas com quem você convive, várias vezes as pessoas se esquecem. Se esqueciam e continuam se esquecendo. Por isso, elas precisam ser relembradas. E há na Bíblia muitas advertências. Eu sei que muitos irmãos aqui já são leitores e estudiosos das Escrituras, então vocês sabem que nas Escrituras nós temos muitas advertências contra os esquecimentos e muitas promessas para os que se lembram, exortação para os que se esquecem e promessas para os que se lembram. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, estavam sempre, se vocês estudam as cartas deles e a obra deles, relembrando as doutrinas bíblicas fundamentais ao seu povo. E elas ficaram registradas nas Escrituras para nossa edificação. Portanto, Tito deveria relembrar, e nós também devemos relembrar que o cristianismo, ele é, digamos assim, uma religião de resgate, de salvação. Como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, não é? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. É como nós lemos no dia de ontem, no Salmo 102, versículo 18 e 19. Quem está na leitura bíblica fez essa leitura. Escreva-se isto, diz o salmista, para as gerações futuras,
e um povo será criado. Louvará o Senhor proclamando, do seu santuário nas alturas o Senhor olhou, dos céus observou a terra, para ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os condenados à morte. Cristianismo é sobre resgate. Cristianismo é sobre salvação, para quem está gemendo na escravidão, como um dia todos nós estávamos, até que Cristo Jesus veio ao nosso encontro. Irmãos, como isso é uma verdade central na mensagem bíblica, Paulo vai apresentar aqui a Tito e a todos nós os elementos fundamentais da salvação e como essa doutrina da salvação, essa consciência que nós precisamos ter, afeta todas as áreas da nossa vida. Então vamos pensar juntos em alguns aspectos dessa grande, tremenda salvação que nos foi dada por meio de Cristo Jesus. Em primeiro lugar, a salvação em Cristo Jesus, ela é absolutamente necessária. Você vê que Paulo descreve aqui nesses versos que nós lemos, o quadro desagradável e terrível das pessoas não regeneradas. E fazendo isso, ele está mostrando o retrato fiel de como nós éramos antes de Jesus entrar nas nossas vidas sem tirar e nem pôr. Veja aí a partir do versículo 3. Ele diz: houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Irmãos, não há aqui, nessa fala, nessas palavras do apóstolo Paulo, nenhum exagero, de forma nenhuma. Há apenas, como eu disse, um retrato da verdadeira humanidade, à parte da graça de Deus. E que mostra quão necessária foi, é e será sempre a salvação de Deus em Cristo Jesus. Veja que ele diz que sem Cristo, em primeiro lugar, olha aí na sua Bíblia, há insensatez e desobediência. Sem Cristo há depravação moral e depravação mental. Porque às vezes a pessoa pode estar muito bem vestida, muito bem apresentável exteriormente, mas internamente, diz a Bíblia, há depravação mental e também moral. Por quê? Porque falta-nos o bom senso quanto à sensibilidade para perceber a realidade do ponto de vista de Deus. Nós não percebemos a realidade como ela é, e como Deus que tudo vê e que tudo sabe, vê. Em segundo lugar, Paulo nos diz que sem Cristo, uma pessoa é escravo do pecado, escravo do prazer, diz o texto, de toda espécie de paixão e prazer. O texto completo veja aí, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Sabe o que isso significa, irmãos? Que sem Jesus nós somos escravos e vítimas de forças malignas, as quais nós não conseguimos controlar. Nós não temos domínio sobre essas forças contra as nossas vidas. De várias formas, sem Jesus na vida de uma pessoa, o diabo cega, exerce algum tipo de controle, e essa pessoa acaba se tornando escrava do seu próprio ego, do seu próprio eu. Mas ele continua, sem Cristo, nós somos dominados pela malícia e pela inveja. A malícia, você pode ler essa palavra como sendo uma espécie de maldade. É aquela atitude de você desejar o mal das pessoas. Enquanto que a inveja é um ressentimento que uma pessoa nutre por alguma coisa que as outras pessoas possuem ou alcançaram durante a vida. Então você vê
a pessoa conseguiu comprar um bem, conseguiu comprar uma roupa nova e você fica ressentido. Poxa vida, a roupa nova devia ser para mim, não para ele. Você não consegue se alegrar com a roupa nova do outro. Isso se aplica a muitas outras coisas. Ambos, tanto a maldade, a malícia, quanto a inveja, corroem as relações humanas, mesmo que no primeiro momento não seja visível, mas num momento seguinte, ao longo da caminhada, vai ficando evidente que há maldade e que há inveja. E aquele relacionamento vai sendo prejudicado. É triste quando isso acontece dentro de casa, viu, gente? É catastrófico, mas acontece. Como acontece no trabalho, como acontece dentro da igreja, como acontece em outros lugares. Paulo diz ainda que sem Cristo, nós tanto odiamos quanto somos odiados. Veja o que ele diz: sendo detestáveis, continua o texto, olha aí na sua Bíblia, e odiando-nos uns aos outros. É a cultura do ódio que tanto vem sendo falada aí por determinados políticos. Essa é a cultura do ódio. É você estar odiando a outra pessoa e administrando o ódio dela contra você. E esse ódio, eu repito, irmãos, pode ser público, explícito, mas muitas vezes ele é velado e guardado a 7 chaves que somente pela convivência você vai convivendo. Então, Paulo vai nos mostrar aqui, depois de ter feito essa exposição desse retrato feio da nossa humanidade, o tipo de pessoa que nós devemos ser, lá no versículo 2, não é? E ele vai dizer que o tipo de pessoa que nós devemos ser deve contrastar com o tipo de pessoa que nós éramos, para nós que somos crentes em Cristo Jesus, como ele descreve aqui no versículo 3. Então, a submissão vai contrastar com a insensatez, a obediência vai contrastar com a desobediência, a disposição para fazer o bem vai contrastar com a escravidão em relação ao maligno e ao ego também. A bondade e a promoção do bem vai contrastar, não é? Com a malícia e a inveja, que faziam parte da nossa agenda, que faziam parte da nossa vida de outrora. E por fim, o ser humilde e gentil vai contrastar com a atitude de ficar odiando e sendo odiados. Esses contrastes, eles precisam acontecer. Mas vem a pergunta que talvez vocês podem fazer antes de tomar assento na mesa do Senhor. Como é que nós vamos romper com esse círculo perverso? A resposta é: somente pela salvação em Cristo Jesus. Veja o verso 4. Mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestar a bondade e o amor pelos homens. Então vocês vejam aqui, irmãos, que a mudança não veio pela nossa bondade, ou pelo nosso amor a Deus, ou a quem quer que seja. A mudança veio por causa da bondade e o amor do Salvador. É por causa da bondade dele, do amor dele, é que que é instaurada uma mudança nas nossas vidas. E em contraste com as filosofias de autossalvação, inclusive, lamentavelmente, promovidas por muitos coaches dentro de igrejas evangélicas nos nossos dias, a Bíblia nos assegura categoricamente que nós precisamos ser salvos. E nós vimos no verso 4 que Paulo vai se mover do nosso estado de depravação para o único que pode nos ajudar, o nosso Salvador. É a única pessoa que pode nos assistir. A nossa salvação, irmãos, ela está, veja aí, tanto no 4, quanto no 5, quanto no versículo 7, ela está enraizada na bondade, no amor de Deus, e também na sua misericórdia e na sua graça. Com tudo isso, nós devemos entender que a salvação é uma iniciativa de Deus. Não é algo que nós produzimos, não é algo que nós construímos, e é por causa da sua bondade, do seu amor, da sua misericórdia, da sua graça, que nós estamos aqui reunidos.
Se não fossem esses elementos, nós estaríamos perdidos, talvez perdidos eternamente. Mas a sua bondade, eu repito, o seu amor, a sua misericórdia e a sua graça nos resgataram da boca do leão, das portas do inferno. Nós fomos resgatados, nós somos retirados daquele lugar. Então, esse é o primeiro ponto importante de nós entendermos que a salvação ela é absolutamente necessária. Em segundo lugar, a salvação, irmãos, ela é obra do Espírito Santo. Veja aí o versículo 5 e 6, não é? Porque é o Espírito Santo que lava, regenera, renova o crente. Diz o texto, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, em primeiro lugar, gente, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos lava. E essa menção aqui no Novo Testamento é sempre uma lembrança do batismo. E o batismo é um sinal externo de algo que já aconteceu invisivelmente dentro de nós, vocês sabem disso. Quem está se lavando no tanque, como os irmãos se lavaram recentemente, mergulharam nas águas, estão dando testemunho de algo que aconteceu internamente, no seu próprio coração. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo é um lavandeiro por excelência. Quando Ele lava, vai ficar tudo muito limpo. E é desta forma que nós podemos dizer que os crentes em Cristo Jesus, eles são, pela fé em Jesus, pessoas limpas, porque são pecadores arrependidos, e eles estão aptos para dar o bom testemunho do amor de Jesus. Mas e o regenerar? O regenerar, a ideia bíblica, é que uma pessoa em Jesus, ela se torna uma pessoa completamente nova. Irmãos, Deus não repara ninguém, Ele nos faz novas criaturas. Você não é uma pessoa que Deus reparou, que Deus consertou, como seu carro é consertado na oficina ou na concessionária. Não. Deus te fez novo, uma pessoa completamente nova. E Ele nos diz da renovação, porque o Senhor Jesus também nos renova. E o processo de renovação é de renovação mental e de renovação também moral, de forma que as pessoas que são nascidas de novo, inevitavelmente vão se comportar diferentemente. O Espírito Santo vai produzir em nós sempre uma espécie de sincronia entre aquilo que nós professamos lá no batismo, declarando Jesus como nosso Salvador e Senhor, e aquilo que nós estamos vivendo interna e externamente. E as pessoas vão perceber. As pessoas vão perceber isso. Então, a salvação é obra do Espírito Santo. Mas qual é o objetivo da salvação? Para que a salvação? Eu diria de cara, para nos livrar do inferno. Todos nós estávamos destinados a ir para o inferno, mas o Senhor nos livrou. Mas ela é, segundo Paulo aqui também, essencialmente para nos promover a condição de herdeiros de Deus em Cristo Jesus. Esse é o objetivo. Nós vamos comer o pão e beber do cálice daqui a pouco, você que fez profissão pública de fé e desceu as águas, e quando você estiver comendo o pão e bebendo do cálice, lembre-se, você é em Cristo um herdeiro. Enquanto neste mundo, nós devemos viver sempre na esperança e com a esperança da vida eterna. Veja o verso 7. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Eu repito, irmãos, quem foi regenerado e justificado, torna-se herdeiro. É uma pessoa especial. E esse é o propósito supremo da salvação. Você pode ler isso em Romanos 8,17. A nossa herança. Então, é na vida eterna, quando você chegar lá, que você vai receber a sua herança por completo. Porque, de certa forma, o Espírito Santo habitando em nós, Ele é a nossa herança. Mas existem coisas para as quais Deus nos destinou,
que elas ainda não se materializaram, e nós precisamos viver nesse mundo, caminhando para a eternidade, com essa esperança contínua, ardendo no nosso coração. Eu não recebi de Deus tudo aquilo que Deus tem para mim, nem vocês. Mas quando nós estivermos com o Senhor, então nós receberemos. Isso, diz Paulo, deveria ser tratado como algo, como digno de toda confiança, para influenciar em todos os dias de nossas vidas e em todo o nosso comportamento. Por isso Paulo diz, no verso 8, porque fiel é esta palavra. Fiel é esta palavra. Agora, irmãos, um outro ponto importante da salvação é que ela carece de evidências. Quais são as evidências de uma pessoa que realmente foi salva? E Paulo responde que a vida cristã está sempre associada às boas obras. Veja o verso 8, na segunda parte. E quero que você afirme, Tito, categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Está muito baixo, eu vou ler de novo. E quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Isso precisa estar guardado dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração. Se você for estudar lá o original e o parafraseamento, você vai entender que o que o Paulo estava querendo dizer é simples. Nós precisamos praticar o que nós professamos. Profissão pública de fé precisa ser praticada. Em outras palavras, a nossa fé deve ser colocada em ação por meio de atos de amor e atos de justiça. Eu quero esclarecer a vocês que as boas obras não são e nunca serão a base para a nossa salvação, mas elas sempre serão a evidência de que fomos salvos. Amém? A evidência. Se alguém está tendo dúvida que você é crente, é porque ele não está enxergando a evidência, ou as evidências. Elas precisam estar presentes. E é nesse sentido que tais coisas são, diz Paulo, excelentes e úteis aos homens. Por quê? Porque elas vão servir, as boas obras, como um sinal para os descrentes. Elas vão servir como um sinal para dizer a eles: Deus realmente transforma o homem e a mulher. Veja como ele se comporta. Veja a vida dele. Veja a vida dela. As boas obras vão sempre constituir o contraste, irmãos, entre os verdadeiros crentes e os falsos. Entre os pastores do Senhor e os falsos mestres. Entre os que pregam uma coisa e vivem outra completamente diferente. Então, para concluir, o último ponto que eu queria colocar com vocês antes de nós cearmos, Paulo vai nos mostrar nesse texto algumas evidências que são muito práticas. A primeira evidência é no relacionamento com as autoridades. Vocês sabem que Tito, como eu disse no início, pastoreava a igreja na cidade de Creta, na Grécia. E provavelmente o apóstolo Paulo ficou sabendo, de acordo com os historiadores, de muitas insurreições locais, incluindo cristãos, contra as autoridades romanas. O que Paulo orientou a Tito e orientou a igreja que estava ali em Creta e a todos nós, a igreja de todos os tempos? Ele orientou para que houvesse sujeição, obediência aos governantes e às autoridades. Irmãos, a sujeição, a submissão não é algo incondicional, claro, porque nesse caso seria idolatria, se nós estivéssemos idolatrando qualquer autoridade. Infelizmente no nosso país tem pessoas que idolatram. Nós não fomos chamados para idolatrar ninguém, apenas para adorar a Deus. Mas a submissão é uma atitude que lê as autoridades como agentes de Deus para fazerem o bem. Então, nós entendemos que como crentes em Jesus, nós somos, primeiro, submissos a Deus. E depois, as autoridades constituídas.
Primeiro submissos a Deus e depois as autoridades constituídas. Qualquer ordem governamental que se insurja contra os mandamentos do Senhor deve ser repudiada veementemente. Enquanto isso não ocorre, sejamos submissos e obedientes às autoridades constituídas. Amém? Diz Paulo que nós devemos estar sempre prontos a fazer tudo que é bom, tudo que é bom, tudo que nos for possível, tudo que você e eu tivemos oportunidade de fazer como bom, como bem, nós devemos fazer. E assim nós vamos estar cooperando com as autoridades constituídas para o bem comum da nação. Mas nós não podemos tomar partido com o erro. Qualquer crente que toma partido com qualquer atitude governamental ou não, que é errado de acordo com as Escrituras, eu penso que essa pessoa está fora da sintonia com Deus. Não está em sintonia com Deus. Nós, por exemplo, não podemos tomar partido de políticas perversas, que vão contra a fé cristã. Por exemplo, políticas que se levantam contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, como nós estamos vendo aqui no nosso país. Levantes contra autoridades que são constituídas no meio do povo de Deus. Nós não podemos admitir esse tipo de coisa. Nós não podemos admitir políticas que são contra a família, que chamam a estrutura familiar de arcaica e de ultrapassada. Nós não podemos ter comunhão com gente que pensa dessa forma. Nós não podemos ter comunhão com pessoas que atacam o matrimônio, o casamento monogâmico e heterossexual. Nós não temos comunhão com pessoas que agem dessa forma. Eu penso que nós devemos lembrar disso na eleição. Quando formos votar. A segunda evidência é a evidência no relacionamento com as demais pessoas. Veja aí o versículo 2. Porque, além das nossas responsabilidades com as lideranças e autoridade na sociedade, nós temos responsabilidade com as pessoas na comunidade. A carta já tratou das relações dos cristãos dentro de casa, na família. Vocês que leram se lembram disso. Mas aqui ele vai tratar também do nosso relacionamento com as pessoas na sociedade em geral. E vejam que ele começa com a expressão, olha aí na sua Bíblia, versículo 2. Ele começa com ninguém. E termina com a expressão, todos os homens. Vamos ler? Não caluniem a ninguém. Sejam pacíficos e amáveis, e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Se a gente fosse resumir, o que Paulo diz aqui no versículo 2, são 4 atitudes sociais que nós devemos ter. 2 negativas e 2 positivas. A primeira negativa, não caluniar ninguém. A segunda negativa, ser pacífico. Você pensa, mas isso não é negativo, isso é positivo, não é? É que no grego, no original, a expressão é negativa, porque o pacífico no original significa evitar contendas, evitar viver resmungando, evitar viver reclamando. Então, essa atitude nós precisamos cultivar. E 2 positivas, ser amáveis, usando o grego de novo, demonstrando clemência, demonstrando gentileza com as pessoas, sendo graciosos, e demonstrar mansidão. O que significa isso? Dar provas de cortesia, de humildade para com as pessoas. Mostrar isso no dia a dia. Em resumo, irmãos, o nosso relacionamento com as autoridades constituídas deve ser marcado pela submissão, obediência e cooperação. E as nossas relações sociais com todas as demais pessoas, ela deve ser marcada por um tom conciliatório sempre que possível. Um tom cortês, um tom humilde, um tom gentil com as pessoas. Por que é que os cristãos devem assim proceder, hein, irmãos? O que é que deve levar os crentes em Cristo Jesus a agirem dessa maneira?
é porque deve haver um contraste entre aquilo que nós éramos antes, com todas as nossas animosidades, com aquilo que nós nos tornamos em Cristo Jesus. É preciso haver um contraste entre o que nós éramos, entre quem nós éramos e o que nós nos tornamos em Cristo Jesus, ou então nós vamos ser atacados pelo nosso mau testemunho e por sermos exatamente como os não crentes. Como salvos, nós devemos viver essa ética cristã em qualquer lugar. Amém? Então, eu queria aplicar essa mensagem, convidando já os irmãos do louvor a virem aqui no altar, e também o conselho da igreja. Vocês se lembram da Letícia Schaefer? Que ela escapou por pouco, né, de ter sido morta, talvez, pela queda do avião, e ela concluiu que a vida é o sopro, e que ela havia nascido de novo, não é? E eu quero reafirmar que a nossa vida é um sopro mesmo. E quero reafirmar aqui também, nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos conhecer e aprofundar na salvação em Cristo Jesus. E precisamos viver essa salvação de acordo com a palavra de Deus, espelhando, iluminando os nossos relacionamentos, inclusive com as autoridades constituídas, e também na linha horizontal com as pessoas que nós convivemos. Então, 3 pontos para nós orarmos, encerrarmos e ceiarmos. Em primeiro lugar, por que a salvação é necessária? Por causa dos nossos pecados. E por que é que nós fomos e somos salvos? Só porque Deus nos amou. Só porque Deus foi bondoso conosco. Só porque Deus foi misericordioso conosco. Só porque Ele nos deu graça. Só por isso. Não há nenhum bem em você nem em mim. Mas Deus foi bondoso para conosco. Isso ficou muito claro na cruz do Calvário. Então, se você ainda não experimentou essa salvação de fato e de verdade, eu te encorajo a buscá-la de todo o coração, porque é o bem maior. Em segundo lugar, se você é salvo, lembre-se que tem uma herança te aguardando. Isso deve te motivar a viver a vida cristã da melhor maneira possível. Há uma herança te aguardando. E por causa dessa herança, vale a pena muitos sacrifícios. E em terceiro e último lugar, a evidência da nossa salvação vai ser sempre observada através das boas obras. Que tipo de boas obras você que é crente tem produzido no seu dia a dia, no seu cotidiano? Eu repito, boas obras não salvam ninguém. Mas boas novas são evidências de quem bebeu da água da vida e de quem se converteu genuinamente pela fé e pela graça de Cristo Jesus. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos nesse momento. Fale com Deus por alguns segundos. Senhor, obrigado, porque Tu enviaste Teu Filho amado a este mundo para nos salvar. E depois Tu nos enviaste o Teu Espírito Santo para habitar em nós, para nos lavar, para nos regenerar, para nos renovar e para nos conduzir em todo o caminho. Que o Senhor nos ajude a viver essa salvação intensamente e a produzir as evidências que o mundo precisa ver em nós. Em nome de Jesus.